Leitura diária. Segundo Samuel, capítulo 10. A guerra contra os amonitas. Algum tempo depois, o rei dos amonitas morreu e seu filho Hanum foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, como seu pai foi bondoso comigo. Então, Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanum seu pesar pela morte do pai dele. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas, os líderes amonitas disseram a Hanum, seu senhor: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinarem a cidade, a fim de destruí-la. Então, Hanum prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e lhes mandou dizer: fiquem em Jericó, até que a barba cresça, e então voltem para casa. Vendo que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, os amonitas contrataram 20.000 soldados de infantaria dos arameus de Bet-Reob e de Zobá, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 dos homens de Tobi. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate à entrada da cidade, e os arameus de Zobá e de Reob e os homens de Tobi e de Maaca posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu algum dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abisai e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abisai: se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar. Mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for de sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus, que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abisai e entraram na cidade. Assim, Joabe parou a batalha contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Vendo-se derrotado por Israel, os arameus tornaram a agrupar-se. Hadadezer mandou trazer os arameus que viviam do outro lado do Eufrates. Estes chegaram a Elã, tendo à frente Saboque, comandante do exército de Hadadezer. Informado disso, Davi reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e chegou a Elã. Os arameus estavam em posição de combate para enfrentá-lo, mas acabaram fugindo de diante de Israel. E Davi matou 700 condutores de carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria dos arameus. Saboque, o comandante do exército, também foi ferido e morreu ali mesmo. Quando todos os reis vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel,
fizeram a paz com os israelitas e sujeitaram-se a eles, e os arameus ficaram com medo de voltar a ajudar os amonitas. Amém? Para refletir, a cada mudança de dinastia, havia um momento de incerteza entre as nações. Os acordos que dantes eram de paz podiam ser revogados e conflitos intermitentes podiam chegar ao fim. Até então, Davi mantinha uma convivência pacífica com os amonitas e procurou assegurar ao rei sucessor de Amon que continuaria assim. Mas os príncipes dos filhos de Amon convenceram Anum de que os consoladores não passavam de impostores que estavam buscando espiar a terra para destruí-la. E diante daquela ameaça, o rei amonita submeteu os embaixadores de Davi ao vexame de terem parte de seu rosto e nádegas descobertos, o que era uma grave ofensa. A não ser por questões de saúde ou de cerimônia de purificação, os homens de Israel conservavam suas barbas crescidas e bem asseadas. Quando Davi soube do ocorrido, acendeu-lhe a ira, enviando contra eles a Joabe com todo o exército de valentes. Mesmo que, cercados pelos inimigos, Joabe e seu irmão avançaram estrategicamente com base em dois fundamentos: confiança em Deus, faça o Senhor o que bem lhe parecer, e cooperação. Se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Nas palavras do Senhor a Moisés, encontramos um princípio divino, ativo e recorrente em todos os tempos. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Números 12, 8. Se falar mal de um servo de Deus já lhe provoca a ira, que dirá submetê-los ao vexame? O Senhor diz a seus servos: o mal é evidente, não ficará sem castigo. Provérbios 11, 21. E a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, 19. Os amonitas e os sírios representam os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal. Efésios 6:12. Que covarde e constantemente nos expõe à nossa condição vexatória, como sendo imutável. Mas assim como a barba cresce e as vestes podem ser restauradas, podemos crescer em graça e ser restaurados por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há uma obra de confiança e cooperação a ser realizada todos os dias. É um trabalho unido a Deus e ao próximo que nos leva à vitória final. De mãos dadas com o Senhor, nossas mãos estarão estendidas para os nossos irmãos e assim iremos juntos para casa. Amém?